já havia ocorrido 2 assaltos na casa. E o pai resolveu comprar uma arma, porque foi bem traumatizante esses 2 assaltos. E determinada noite, no ano de 2013, ele escutou um barulho, mais uma vez à noite, e levantou para ver o que era. E atirou na pessoa que estava ali na sua casa. E quando ele viu, ele tinha matado seu filho de 11 anos. Isso foi em 1913, no interior de Pernambuco. Em outra situação, a esposa acorda o marido de madrugada, falando que tinha escutado um barulho no quintal, e o marido desce para investigar, encontrou o intruso e atirou nele. Mas, para seu horror, o intruso era sua filha de 16 anos, que tinha problema de sonambulismo, no estado de Ohio. Isso aconteceu em 2018. E essas ocorrências não são tão raras assim. E o que elas têm em comum é que alguém tomou uma decisão baseada no conhecimento incompleto dos fatos. Realmente tinha alguém na casa, essa pessoa estava fazendo barulho, mas a pessoa desconhecia que o barulho foi produzido pelo seu filho, pela sua filha. Então, uma tomada de decisão com conhecimento incompleto dos fatos e também uma decisão precipitada, não é? Por isso mesmo, porque foi tomada antes de se ter o conhecimento dos fatos. E no tema do nosso mês, das nossas pregações desse mês, nós estamos falando exatamente sobre isso, sobre decisões sábias, de nós tomarmos decisões sábias. E o nosso texto para a meditação de hoje está em Provérbios 19. O versículo de número 2, Provérbios 19, versículo número 2. E na minha versão diz assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Essa é a versão Almeida, revista e atualizada. A versão Almeida, revista e corrigida, ela é uma versão mais literal do hebraico. Está meio que traduzido aqui palavra por palavra, né? Ela diz assim: assim também, ficar a alma sem conhecimento não é bom. E o que se apressa com os pés peca. Não significa que a revista e atualizada esteja errada, né? Tradução literal é um tipo de tradução. Essa tradução é mais literal, a revista corrigida. A revista atualizada é uma tradução mais dinâmica. Tradução dinâmica é aquela que você não traduz palavra por palavra, mas você traduz a ideia, né? Então, não está errado. Mas eu vou ficar com a tradução mais literal, tá bom? Não a alma ficar sem conhecimento não é bom. E o que se apressa com os pés peca, ou aí eu gosto mais da atualizada. Peca quem é precipitado, né? Mas a ideia de apressar os pés, errar o caminho. Você se apressa com os pés, você erra o caminho, significa que você escolheu o caminho de uma forma rápida demais e acabou errando o caminho, né? Então, o texto trata de 2 questões principais. Primeiro, a falta de conhecimento é algo ruim. Você não ter conhecimento, ele está falando aqui de conhecimento da alma, né? Mas não ter conhecimento é algo ruim. E decisões precipitadas, né? O segundo ponto, decisões precipitadas muitas vezes terminam em alguma coisa indesejável e muitas vezes em pecado, como diz aqui, né? O que está envolvido no provérbio, o que estão envolvido é exatamente conhecimento e sabedoria, né? Conhecimento e sabedoria, conhecimento e sabedoria. Conhecimento é igual a saber. Conhecimento é igual a saber. Ou seja, você ter as informações necessárias para você resolver um problema, para você tomar uma decisão. Então, isso é o conhecimento. Já a sabedoria é a aplicação prática do conhecimento que se tem de uma forma virtuosa,
de uma forma prudente, com juízo, com equidade, com retidão, com tato, né? Então a sabedoria, ela se diferencia do conhecimento no fato de ser a sabedoria ser a aplicação prática desse conhecimento. Você pode ter conhecimento e usar esse conhecimento de uma forma que não seja sábia. Por exemplo, para construírem a bomba atômica na Segunda Guerra, foi necessário muito conhecimento, muita tecnologia precisou ser desenvolvida. Os mais brilhantes cientistas estavam ali naquele projeto para desenvolver a bomba atômica, né? O conhecimento. Mas jogar uma bomba nuclear em 2 cidades cheias de civis não parece uma decisão tão sábia assim, não é? Então o uso do conhecimento que você tem pode não ser bom. E aí, nesse caso, não há sabedoria. Na Bíblia, o conceito de sabedoria sempre é entendido como obedecer e andar de acordo com a palavra de Deus, a lei no Antigo Testamento, né, e a palavra de Deus no geral. Então, a pessoa que ela desenvolve a sua vida, ela vive a sua vida de acordo com a palavra de Deus, é uma pessoa sábia. Por isso que Provérbios também diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque quando nós temos aquele temor reverencial a Deus, não medo, mas aquele temor reverencial por quem Ele é, pelo fato dele ser o Criador e nós as criaturas, essa pessoa que teme a Deus, ela procura andar nos caminhos de Deus, ela procura agradar em Deus em tudo aquilo que ela faz, em tudo aquilo que ela fala. E é sobre esses 2 conceitos, né, de que a falta de conhecimento é algo ruim e de que decisões precipitadas nos levam a resultados desastrosos, muitas vezes pecaminosos. Então, esses 2 conceitos nós vamos meditar sobre ele. Então, primeiro, né, a primeira parte do versículo, ficar a alma sem conhecimento não é bom. Então, como eu disse, você precisou de muito conhecimento para desenvolver essa tecnologia nuclear, né? E a mesma tecnologia que foi usada para a produção de uma bomba atômica que matou mais de 200 mil pessoas instantaneamente, quase 200 mil, e depois continuou matando ao longo de muitos anos, por causa da radiação, essa mesma tecnologia foi usada também para construir usinas nucleares, não é? E por meio da usina nuclear, a gente tem uma energia barata, relativamente limpa, quer dizer, ela é limpa, mais limpa do que qualquer outro tipo de energia, embora tenha o problema do resíduo depois, né? Mas tem solução para isso. Mas interessante, como a mesma tecnologia pode ser usada para o bem, ou o mesmo conhecimento, vamos colocar assim, pode ser usado para o bem ou para o mal. Na Bíblia, o caso clássico de conhecimento sem sabedoria são os escribas e fariseus na época de Jesus. Eles eram profundos conhecedores da lei e das Escrituras, dos textos proféticos. Eles não tinham o Novo Testamento, né? Era só o Antigo Testamento. Mas eles eram profundos conhecedores das Escrituras. Mas foram as pessoas mais duramente repreendidas por Jesus. Aliás, foram as únicas pessoas repreendidas por Jesus. Jesus jamais repreendia os pecadores. Ele jamais falava, você é um pecador. Jamais fez isso. Ele andava com os pecadores, com prostitutas, né, com gente que era desprezada pela sociedade. Jesus andava com essas pessoas. Mas ele repreendeu profundamente os escribas e fariseus, exatamente pela forma com que eles aplicavam as Escrituras em suas vidas e também ensinavam as pessoas. Então eles eram extremamente legalistas e eles se atinham à letra da lei, mas desprezavam o espírito da lei. Então Jesus, eu gosto desse texto, ele fala assim, vocês dão o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, né? Quer dizer, quando José lá ia fazer o quibe, ele botava hortelã, mas ele dava 10% de dízimo. Ó, para você ver, né, um zelo desmedido nos detalhes. Mas Jesus falou, mas vocês
despreza os princípios mais elementares da lei, a justiça, a misericórdia. Então isso é você se ater às formalidades da lei, embora profundo conhecedores, mas não utilizavam as Escrituras de uma forma sábia nas suas vidas. E, pelo contrário, afastavam as pessoas de Deus. Jesus falou assim, vocês não entram no reino de Deus e não deixam os que estão entrando entrar, né? Com esse ensino distorcido das Escrituras. Isso não significa que conhecimento não seja bom e não seja importante. Deus disse assim, por meio do profeta Oséias, lá no capítulo 4, verso 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. E na sequência eles acusam os sacerdotes, porque os sacerdotes ensinavam errado o povo, né? E fala assim, porque vocês rejeitam a minha lei, eu também vou rejeitar vocês. Então eles conheciam a lei, mas ensinavam a lei errada aos povos, e o povo perecia exatamente por falta de conhecimento das Escrituras. E Jesus, nesse sentido, né, ele ensinou assim, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo, né? Então é muito importante também você escolher a igreja que você frequenta, né? Porque hoje a gente vê tanta aberração, quando você vai na internet, às vezes até na televisão, e se você estiver num lugar que você é ensinado errado acerca das Escrituras, como diz Jesus, ambos cairão no abismo, né? Em João 8, o Senhor também fala assim, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Você já viu um versículo mais mal usado do que esse? As pessoas só citam a parte final, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas que verdade Jesus estava falando aqui? Né? Se vocês estiverem em mim, verdadeiramente serei meus discípulos. Aí sim vocês vão conhecer a verdade. Se vocês estiverem em mim, e se vocês forem meus discípulos, vocês vão conhecer a verdade. E essa verdade vai libertar vocês, né? Então, a falta de conhecimento de Deus pode levar o homem à ruína. E os homens desprezam a revelação de Deus por meio da sua palavra. O homem que despreza a revelação de Deus por meio da sua palavra, ele não pode ter comunhão com Deus, né? Porque eles nem sabem quem Deus é. Tem uma ideia de Deus, né? De um Deus teórico. Então, do ponto de vista espiritual, conhecer a revelação de Deus faz aos homens, né? E que foi registrado na sua palavra, é fundamental. Quer dizer, Deus se revelou à humanidade de muitas formas e de muitas maneiras, né? Muitas vezes e de muitas maneiras, como diz o escritor de Hebreus, e uma grande parte dessa revelação, por ordem divina inclusive, muitas vezes foi registrada para que ela fosse passada à posteridade, e ela chegou até nós na forma da Bíblia. Muitas coisas que Deus revelou não foram registradas e a gente não chegou até nós, mas muitas foram e estão aqui ao nosso dispor, não é? Então, conhecer aquilo que Deus revelou é fundamental, porque nós temos conhecimento na revelação de Deus. Nós conhecemos acerca de Deus, quem Ele é, o que Ele fez, conhecemos acerca de nós mesmos, da nossa natureza pecaminosa, sabemos acerca daquilo que Deus quer para a nossa vida. Agora, isso do ponto de vista espiritual, então, conhecer a revelação que Deus fez através da Bíblia é fundamental. Mas, do ponto de vista de uma vida sábia, conhecer todos os fatos antes de tomar decisões é muito importante, né? Extremamente importante. Os dois acidentes que eu citei aqui, fatalidades, né, ocorreram porque a pessoa pensou que estava atirando num intruso, né, num ladrão, quando na verdade era um filho, uma filha. Então é uma decisão tomada com conhecimento incompleto dos fatos. A gente precisa fazer duas distinções, eu creio. Uma, do conhecimento que a gente precisa ter para a salvação, né? Aquilo que
Deus nos disse, bom, vocês são pecadores, vocês estão condenados, mas eu ofereço a salvação gratuitamente a vocês, no meu Filho Jesus. Então eu preciso ter conhecimento. Se eu não souber isso, eu jamais vou me apropriar da salvação pela fé. Mas existe um tipo de conhecimento que não se trata exatamente de conhecimento para a salvação, mas conhecimento para a gente viver uma vida sábia. E esse tipo de conhecimento, ele está na Bíblia, mas não está só na Bíblia. Aliás, tem vários provérbios, a gente está falando do livro de provérbios, que falam de sabedoria, né? Costuma as pessoas falar assim, a Bíblia está escrito que Deus ajuda quem cedo madruga. Bom, se você leu a Bíblia, você sabe que isso não está escrito na Bíblia. Mas esse provérbio, não deixa de ser um provérbio, ele traz um certo conhecimento, não é? Que a gente vê as pessoas se dando bem, aí fala, Deus ajudou. Não, muitas vezes, o sucesso, né, na maioria, quase totalidade das vezes, o sucesso está associado à dedicação e ao trabalho árduo, não é? A pessoa que levanta cedo para trabalhar, para buscar obter aquilo que ela deseja, os seus projetos, muitas vezes o sucesso vem para essas pessoas, enquanto daquele que fica esperando o sucesso cair do céu, ele vai se frustrar, né? E tem vários outros ditados, né? Diga-me quem andas e te direi quem és, né? Isso não está na Bíblia, mas é um fato que a gente se associa com pessoas que pensam igual a gente. Então, se você está cercado de ladrões, de malfeitores, isso fala mais acerca de você do que deles, não é verdade? Porque se você fosse um determinado tipo de homem, um determinado tipo de mulher, você não andaria com essas pessoas. E o fato de você andar fala alguma coisa acerca de você. Então, é importante, independente da gente ser um cristão ou não, a gente ter de conhecimento das coisas para a gente tomar decisões sábias na nossa vida. Seja fazer um negócio, né? Seja disciplinar um filho, nos relacionarmos com as pessoas no trabalho, em casa também, né? Agora, por que a gente toma decisões precipitadas? O texto fala que decisões precipitadas muitas vezes terminam em pecado, né? Então, como eu disse, ter um conhecimento da Bíblia, ter um conhecimento dos fatos para tomar decisão é essencial, indispensável, mas não é suficiente, porque você pode ter um bom conhecimento das coisas, tanto da Bíblia, da vontade de Deus, como daquele problema que você está enfrentando, mas você não faz um bom uso desse conhecimento. E por quê? Porque conhecimento, como eu disse, não é sinônimo de sabedoria. A sabedoria vai bem além do conhecimento. A sabedoria, ela diz respeito, como eu disse, à forma como a gente aplica o conhecimento, né, de forma prática no nosso viver diário. Lembra do fariseu? Ele sabia, eles decoravam as escrituras, gente. Eles usavam, naquela época não tinha computador, né, mas eles usavam música, o judeu usava música para decorar a Bíblia, né? Desde pequenininho, a criança aprendia canções para decorar a Bíblia, né? Uma vez eu falei assim, nossa, essa genealogia de Jesus aqui é complicada, né? Eu vou decorar isso aqui, né? E aí eu comecei a cantar a genealogia, né? E deu certo, né? Eu comecei lá, Adão, 7 anos, Cainã, Malalael, Jared, Enoque, Matusalém. Tá vendo? Funciona esse negócio, né? E o judeu fazia isso. Mas esse tipo de conhecimento só serve para muito pouco, né? Então, nós tomamos... Agora, por que a gente toma decisões precipitadas? Todo mundo sabe que não deve fazer isso. Eu sei que você não sabe, você sabe que você não deve fazer isso. Mas todos nós, de um jeito ou de outro, já tomamos decisões sem pensar direito, que mais tarde a gente... Por que eu fui fazer isso, né? Não precisa se denunciar, mas eu sei que você já fez isso também. Eu já fiz, né? Nós fazemos isso por vários motivos, que tem a ver, basicamente, com a nossa inabilidade de lidar com as nossas emoções. Sabia disso?
nossa inabilidade de lidar com as nossas emoções. A gente se converte, mas a gente, né, no dia seguinte que eu converti, eu olhei assim e não tinha asa aqui atrás, né? Você não vira anjo porque você se converteu, sai voando por aí, né? A gente traz da nossa vida passada determinados hábitos, nossa criação, nossa personalidade, que precisam ser tratadas por Deus, e são tratadas por Deus. Enquanto a gente está aqui, Deus está tratando de nós, está formando o caráter de Cristo em nós, né? Nos mudando. Mas essa nossa inabilidade de lidar com as emoções causam muito problema a nós, né? Por exemplo, a gente toma decisões precipitadas por ansiedade. Você quer muito uma coisa, você está desejando aquilo, e quando surge a situação, você fala, é agora, aí vai lá e faz aquilo. Você não pensa muito, porque o desejo que você está no coração, aquela ansiedade de ter a coisa que você quer é tão grande, que você meio que tira o seu juízo, seu senso crítico e toma uma decisão, né? Os discípulos queriam muito o reino de Deus, gente. O reino de Deus era algo que foi pregado por séculos pelos profetas, que ia chegar um tempo que Deus ia reinar, ia vir um descendente de Davi e ia se assentar no trono de Davi. Israel estava dominada, desde que eles voltaram para a Babilônia, eles nunca mais foram um povo independente, sempre tinha um dominador. Foram os babilônicos, depois os medo-persas, depois os gregos, depois os romanos, eles nunca mais foram independentes. Tipo, 500 anos que eles não eram independentes. Então, e tinha essas profecias do reino de Deus, e eles aguardavam. E quando Jesus chega, o que Jesus pregou? O reino de Deus está próximo, agora vai. O reino de Deus já está aqui, o reino de Deus está próximo. Então eles queriam muito. E aí, quando Jesus falou que ia morrer, o que eles falaram? Não, a gente está pronto para morrer com vocês. Pelo Senhor a gente dá a nossa própria vida. Dá mesmo? Será que dava? Não, né? Quando prenderam Jesus, o que fizeram? Cada um saiu correndo, Pedro mentiu, xingou, né? Mas, na emoção, porque eles queriam muito, muito, muito o reino de Deus. Eles achavam que Jesus ia ter um gabinete, um ministério, cada um ia ser ministro, né? Judas ia ser o ministro da fazenda, né? João e Tiago iam sentar, eram irmãos, um queria sentar à direita, outro à esquerda de Jesus. Eles achavam isso, ia ter um gabinete ali, um ministério e tal, né? Jesus ia ser o rei. Então, quando a gente está ansioso, a gente toma decisões impensadas, né? Mas, então a gente não sabe lidar com a nossa ansiedade, mas a gente não sabe lidar com o nosso medo também. Agora é o contrário, a gente não quer que alguma coisa aconteça, não é? E a gente fica temeroso, não, isso não pode acontecer, não pode. E nós receamos que algo que a gente não quer aconteça. E a gente é assim, aí você está com medo de alguma coisa, aí surge aquela ocasião, você vai lá e toma uma decisão precipitada, porque para você naquela hora ali, e você não pensa direito nas consequências, não pensa no que você vai ter que fazer por causa daquela decisão. E a gente também tem um exemplo disso na Bíblia, aliás, temos muitos, mas Saul, antes do povo Israel ir para a batalha, Israel entendia que a batalha era de Deus, não era do povo, né? Eles entendiam que eles eram o povo do Senhor, e toda vez que eles iam à guerra, e os povos antigos era assim, era a luta de um Deus contra o outro Deus, né? Então, eles entendiam assim, o Deus mais forte ganhava a guerra, e eles aguardavam o sacerdote para oferecer sacrifício, porque se alguém tivesse pecado no povo, aquele sacrifício, né, fazia expiação pelo pecado, para não acontecer o que aconteceu com Ai, a cidade de Ai, logo que eles entraram na terra, né? Então foram conquistar, haviam vencido Jericó, naquela vitória espetacular, aí tinha uma vila, aí era uma vila pequenininha, você, não precisa mandar exército não, manda aqui uns 500 homens lá e está tudo bem, né? E chegaram lá, eles tomaram uma coça, né? Tiveram uma derrota terrível. Aí chegaram, consultaram ao Senhor, lançaram sorte e havia pecado lá, alguém que tinha pegado a capa. Então, para não acontecer isso, eles ofereciam o sacrifício antes das batalhas. E o que aconteceu? Só o sacerdote podia oferecer sacrifício.
E o profeta Samuel estava demorando. E o inimigo já estava ali, o exército de Israel já estava aqui, já estava dando a hora da batalha, o profeta Samuel não chegava. O que o rei Saul faz? Me dá esse negócio aí que eu mesmo vou oferecer esse sacrifício. Só que não era lícito ao rei oferecer sacrifício, né? E por causa disso, o profeta Samuel chegou logo depois. Aliás, isso é uma coisa bem interessante. A maioria dos nossos medos, dizem assim que 99% dos nossos medos, eu não tenho certeza dessa estatística, mas 99% dos nossos medos nunca se realiza. A gente fica fantasiando coisas na nossa cabeça, ai meu Deus, não sei o que, se acontecer isso, se acontecer aquilo, e a maioria disso, sabe, não acontece nada. Ele acabou de oferecer o sacrifício, o profeta chegou. Aí falou assim, olha, Deus te rejeitou. Deus te rejeitou por causa disso, porque você desobedeceu a Deus, né? E a palavra do Senhor diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, medo. Mas também a gente toma decisões impensadas e precipitadas por causa da raiva, né? Por causa da raiva. Fazemos coisas estúpidas quando nós estamos chateados, quando nós estamos magoados, ofendidos com alguém. Me paga, vai ver, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não é assim que a gente faz? É assim que a gente faz, né? E a Bíblia também tem exemplo disso. Por exemplo, os irmãos de José. Eles estavam por aqui com José, por causa daquele sonho, porque ele era o preferido do papai, era o caçulinha, né? E quando chega José, ali, que havia vindo ali exatamente para ver como eles estavam, o pai mandou, né? José não estava espionando. E quando eles viram José de longe, ó, vamos matar esse moleque. Eles não pensaram. Aí depois Judá, né? Ó, gente, calma, não sei o quê. E eles decidiram vender para uma caravana de mercadores que estava passando. Não se preocuparam com José, não se preocuparam o que o pai deles e como ia se sentir, as consequências disso, né? Então, nós fazemos coisas muitas vezes estúpidas, decisões precipitadas e estúpidas mesmo por causa da nossa raiva. Ou seja, a gente tem uma emoção, nossas emoções ruins, né? Seja ansiedade, medo, raiva e outras também que eu não falei aqui por causa do tempo. E a gente não sabe como lidar com aquilo de uma maneira boa, né? Porque assim, o que a gente sente, a gente não tem controle. Mas a gente tem controle de como que a gente lida com esses sentimentos. Isso a gente tem controle, né? E a nossa inabilidade de lidar com esses sentimentos, muitas vezes leva... A gente precisa reconhecer, sabe, irmãos, que grande parte dos nossos sentimentos decorre do pecado no nosso coração. É ruim de falar isso, mas é verdade. Você não deve seguir seus sentimentos cegamente, porque grande parte dos nossos sentimentos decorre de atitudes pecaminosas no nosso coração. Nossa ansiedade... Eu não estou dizendo que toda ansiedade é pecado, que todo... Né, se eu vejo que caiu um acidente, eu tenho uma pessoa da família que estava voando, né? Eu fico apreensivo. Isso não é pecaminoso, né? Mas grande parte da nossa pecaminosidade, dos nossos sentimentos, vem do pecado do nosso coração, né? Da gente não confiar em Deus, da gente não entregar os nossos direitos para Deus, da gente querer se defender por nós mesmos, né? E tantas coisas. Então, a gente precisa ter um filtro, né? A gente precisa... ter um amadurecimento espiritual, mas um amadurecimento emocional também, para a gente sondar o nosso coração e ver por que eu estou sentindo isso, né? Qual é a origem desse sentimento? Esse sentimento é bom? Eu devo continuar com esse sentimento? Eu devo alimentar esse sentimento? Agora, qual que é a importância da gente não tomar decisões precipitadas? Quando nós nos convertemos, nós nos tornamos um discípulo de Jesus. E o que é um discípulo? Em essência, um discípulo é alguém que deixa de fazer o que pensa, o que gosta, o que acha, para seguir o seu mestre, né? Então, agora, ao invés de fazer as coisas do jeito que eu decido, eu vou seguir o exemplo e os ensinos de Jesus, que passou a ser o meu mestre. Então, nesse contexto, todas as decisões tomadas pelos discípulos de Jesus, elas devem ser bem pensadas,
Porque eu tomei uma decisão de me tornar um discípulo de Jesus. Jesus fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos de todas as nações. Então o objetivo não é só eu vir para a igreja, de eu participar do culto. O objetivo final é eu me tornar um discípulo de Jesus. E isso não é simplesmente um nome, eu me declaro discípulo. Não, eu me torno discípulo à medida que eu sigo Jesus, seu exemplo, seu caráter, seu ensino. Por isso que Jesus falou assim, aquele que não quiser negar a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia, não pode ser meu discípulo. Porque o discipulado implica uma autonegação para seguir o mestre, né? Então, todas as decisões que nós tomamos como cristãos, como discípulos de Jesus, elas precisam ser bem pensadas para ver se elas realmente refletem o caráter e o exemplo de Jesus. E como que nós podemos fazer isso, né? Bom, de várias formas. Alguns eu coloco em termos de princípios espirituais, mas em outra categoria, em termos práticos. Tá? Em termos de princípios espirituais, a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções. Tá? Isso é importante não apenas para a tomada de decisão, mas para a gente desenvolver um caráter cristão maduro. Eu preciso aprender a lidar com as minhas emoções. Eu tenho um sobrinho que quando Ayrton Senna morreu, no dia que ele morreu, ele começou a bater a cabeça na parede. Ele era adolescente. Eu disse, seu idiota, você não podia fazer isso, e bater a cabeça assim. Isso é uma maneira bem ruim de lidar com as emoções, né? Lógico, ele era bastante imaturo nessa época, mas a gente precisa lidar. Como é que você lida com as suas frustrações? Isso vai determinar o tipo de pessoa que você é, sabe? Quando alguém faz alguma coisa que você não gosta, quando o que você queria não acontece, como que você... Isso gera frustração em todos nós, em mim, em vocês, mas a forma como a gente lida com essas frustrações vai determinar o tipo de pessoa e de cristão que você é. Então a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções. E como eu disse, muito do que nós sentimos decorre do pecado no nosso coração. Ainda em termos espirituais, pedindo sabedoria para Deus, nas tomadas de decisões. Tiago 1, capítulo 1 diz, aquele que tem necessidade de sabedoria, tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Esse é o tipo de decisão, de oração, que se você pedir, ela vai ser atendida em 100% dos casos. Porque a Bíblia diz que Deus quer fazer isso, Ele pode fazer isso, Ele vai fazer isso. Peça sabedoria a Deus, Deus vai te dar sabedoria. Agora, em termos práticos, as nossas decisões, elas devem também seguir um certo caminho. A não ser no casos urgentes, não tomar decisões impulsivas, mas dar tempo para o amadurecimento das nossas escolhas, né? A não ser que sua casa esteja pegando fogo e tem alguém lá dentro, dificilmente você vai ter que tomar uma decisão rápida, né? As pessoas falam, pastor, me liga 1h da manhã, olha, a gente está aqui brigando, o senhor pode me ajudar? Eu falei, vocês estão brigando há quanto tempo? 5 anos, mas você tem que me chamar 1h da manhã para eu resolver o seu problema? Vocês estão brigando há 5 anos e eu tenho que acordar 1h? Né? Então, as decisões se tornam urgentes porque a gente vai prorrogando a decisão. Né? Aí tem uma hora que não dá mais, você tem que... É agora ou nunca. Né? Mas a gente deve pensar nas coisas, a gente deve pesar e dar tempo para a nossa escolha amadurecer. Outra coisa... Você deve levantar o máximo de informação para tomar uma decisão. Por exemplo, às vezes uma pessoa fala, você viu o que o fulano está falando de você? Ou você viu o que o fulano fez para outra pessoa no trabalho, sei lá, alguma coisa assim? Aí você, mas ele não podia ter feito isso, tal. Eu vou lá e vou dar uma descascada nele. Mas você nem ouviu o fulano. A Bíblia fala para a gente não tomar o depoimento de uma testemunha ou tomar um depoimento contra uma pessoa com base em apenas uma testemunha. Isso está na lei. A lei era dura, gente, mas até a lei proíbe você fazer um juízo de uma pessoa com base em apenas uma testemunha. Toda história tem pelo menos 2 lados.
né? Então, vai ver o que foi, se informa, não sai concluindo as coisas só porque alguém veio fazer uma fofoca para você, alguém veio te contar uma coisa, né? Isso é muito comum no aconselhamento de casais. Tem um fato, o fato é o mesmo, né? Porque só aconteceu uma vez. Você escuta um, é uma história. Você escuta o outro, é outra história completamente diferente, né? Por quê? Porque as pessoas interpretam os fatos. Não é porque estão mentindo, mas porque as pessoas interpretam os fatos do seu ponto de vista. Então é importante a gente ter conhecimento das coisas para tomar uma decisão sobre um problema, quais são as causas desse problema, quais são as alternativas possíveis, né? Segundo, pedindo orientação e conselho a cristãos maduros. Provérbios 15:32 diz assim: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Pede um conselho de alguém mais maduro na vida, mais maduro na fé do que você, né? Escuta as pessoas. Eu sei que você sabe tudo, mas sempre é bom, né, você escutar um outro ponto de vista, né? Um ponto de vista, uma análise da questão por um ponto de vista que você não está conseguindo ver. Eu estou vendo esse celular do lado de cá, mas eu não consigo ver do lado de cá. Os problemas são assim, né? A gente vê do nosso ponto de vista. Então, quando a gente escuta muitas pessoas, e pessoas que têm algo a oferecer também, né? Absalão começou a aconselhar o povo, né? Mas Absalão estava mal intencionado, ele queria fazer um golpe contra o pai dele, que era o rei, para tomar o trono. Então a gente precisa pegar conselho, sim, mas de pessoas que têm algo a oferecer, né? Outro ponto, buscar orientação na palavra de Deus. O que Deus diz acerca disso, né? A Bíblia, ela não fala de tudo, mas a Bíblia tem princípios, e esses princípios são eternos, né? E eles podem ser aplicados, por serem eternos, eles podem ser aplicados em qualquer situação, né? Pode ser aplicado na idade da pedra e pode ser dado na idade da conquista espacial, da computação, porque o princípio é princípio, né? Então, o que muda é a aplicação desse princípio ao caso concreto. Mas vai lá na Bíblia ver o que Deus diz, o que pode ser aplicado. E lembrando, eu posso fazer o que é certo pelo motivo errado. Então, quando eu vou na Bíblia, a Bíblia age como um espelho, sabe? Ela me ajuda a ver assim, não, eu estou fazendo isso, é a melhor coisa possível, mas eu estou fazendo isso pelo motivo certo, né? Eu posso fazer o bem pelo motivo errado, por exemplo, fazer o bem para aparecer. Não posso? Posso. Isso tem valor para Deus? Não. Então a gente deve analisar, usar a Bíblia para tomar nossas decisões, porque ela nos ajuda a fazer escolhas sábias, mas pelos motivos certos também. E por fim, ter em vista não somente o nosso desejo, mas também e principalmente a glória de Deus e o bem-estar do próximo, né? Jesus falou assim: buscar em primeiro o reino de Deus, e a sua justiça. Então, todas as nossas decisões, a gente deve sim fazer isso, se nós somos discípulos de Jesus. Isso que eu quero fazer, essa decisão que eu quero tomar, glorifica a Deus, né? Isso vai ser bom para mim, mas vai ser bom para as outras pessoas também. Isso vai trazer paz, isso vai contribuir para a harmonia no meu casamento, para a minha harmonia no meu ambiente de trabalho, e assim a gente pode tomar nossa decisão, né? Então, terminando, gente, eu vou dizer que tomar decisões, sejam grandes ou pequenas, é uma parte importante da nossa vida, não tem como fugir. A gente toma várias decisões por dia, né? Mas decisões tomadas sem conhecimento completo do problema, sem saber o que Deus diz à luz da sua palavra, ou de forma precipitada, tem tudo para dar errado. E lá na frente, como diz o provérbio, a gente vai colher o que a gente plantou. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra que lemos de Provérbios 19:2, e nós não queremos ser, Senhor, como os tolos, a quem falta conhecimento e que toma suas decisões de forma precipitada, de forma atabalhoada, Pai. Ajuda-nos como discípulos de Jesus, dando-nos sabedoria, Senhor, para
viver a nossa vida de uma forma sábia, de uma forma que honra e glorifica o Teu nome e de uma forma que abençoa as pessoas, Pai. Ajuda-nos a tomar decisões sábias, para que nós possamos ser vistos como alguém que representa Cristo aqui nessa terra, Pai. Para que as pessoas possam olhar para nós e ver a glória do Senhor, e as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo em nós. Nós oramos assim, pedindo perdão também pelas muitas vezes em que tomamos decisões precipitadas, decisões que trouxeram mal, tanto para nós quanto para as pessoas que nós amamos e outras pessoas também, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa purificar o nosso coração e possa trabalhar sempre em nós, para que nós sejamos pessoas cada vez mais parecidas com Jesus na nossa vida. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.